Graça e paz, irmãos. Amém? Saudade de vocês. Uma alegria muito grande estar aqui, novamente revendo o pastor Gilmar. Soube da enfermidade aí do pastor Antônio, que, se Deus quiser, né, vai ser breve. Amém? Daqui a pouco vai estar aqui com a gente, ou com vocês, abençoando a vida de cada um. E quero dizer para vocês que já é notório, né, a minha alegria quando eu me encontro aqui nesse lugar. Porque, sem dúvida, como diz os profetas do Antigo Testamento, né, essa é Betel, é a casa de Deus. Amém? Então, para mim é um privilégio estar aqui, mais uma vez, tendo a responsabilidade de assumir esse púlpito, né? Púlpito que é assumido por pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Agradeço a oportunidade que o pastor Gilmar, na pessoa do pastor Antônio, me concede nessa noite, e o meu desejo é ser bênção, mais uma vez, para a vida de vocês. Amém? Venho acompanhado do meu filho, Vitor Hugo, 12 anos. Aí, essa idade aí, a pessoa pensa que sabe tudo, né, irmãos? Então, eu nem discuto. Né? Está aí me acompanhando. E a minha ovelha, meu filho na fé, o Marcos. A conversão do Marcos lá na igreja foi engraçada. Louvado seja o nome do Senhor. A conversão do Marcos lá na igreja foi curiosa. Ele sempre ficava namorando lá a porta da igreja, né? Na hora da mensagem, ele ficava lá na porta da igreja, ouvindo a pregação da palavra. É de família católica mesmo, né? Aliás, ele ligou para a mãe dele. Posso falar, Marcos? E ele deu o recado para a mãe dele assim: ó, mãe, eu aceitei Jesus. E eu estou a fim de visitar a senhora. E a mãe dele falou assim: olha, é melhor você ficar aí, porque dos meus santos eu não abro mão. 18 anos sem ver a mãe. Mas eu tenho certeza que a semente que ele lança lá vai ser bem aproveitada. Amém, irmãos? Então, ore pela vida do Marcos. É um homem de Deus, é um homem que tem me ajudado lá naquela obra. Meses de convertido e parece que tem anos. Tem sido um braço ali na nossa comunidade. Falar do braço, não estou vendo aqui o pastor Braço. Está de férias? Então, meu abraço também para esse homem de Deus. Bom, vamos colocar de pé e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 19 ao versículo de número 30. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando nas suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 30. Nós vamos meditar de maneira breve aqui na palavra de Deus. Mas mantenha a sua Bíblia aberta. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntais? Ou, por que falas com ela?
Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dono da palavra, nós estamos aqui diante do Senhor. E diante do Senhor, ó Pai, nós nos dobramos. Diante do Senhor, nós nos prostramos em reverência à Tua pessoa e em reverência à Tua palavra que é santa. A Tua palavra que é eficaz. A Tua palavra que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha falar conosco. Que a Tua palavra venha nos dar direção nessa noite. E que a Tua direção seja obedecida. Que a Tua direção seja cumprida. Que a Tua direção, Senhor Deus, venha a causar alegria no nosso coração. Ilumina nossa mente. Ilumina o nosso coração para entendermos nessa noite as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Diga a ela que bom que você veio. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem uma direção para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos na casa do Senhor, né, irmãos? Queridos, a palavra de Deus, ela narra alguns diálogos que entraram para a história bíblica, que marcaram a história bíblica. Ela tem alguns diálogos assim que, na nossa mente, se tornaram inesquecíveis. Por exemplo, o diálogo de Deus com Moisés. Esse diálogo aí é um diálogo inesquecível. Quando Moisés está apacentando as ovelhas, ou o rebanho, melhor dizendo, de Jetro, seu sogro, e de repente ele contempla uma sarça que arde em fogo e essa sarça não se consome. E nessa visão Deus começa a falar com Moisés, e a partir disso a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Isso é um diálogo que marcou realmente a história não somente de Moisés, mas a história do próprio povo de Israel. Porque o povo que estava em cativeiro, a partir desse diálogo, Deus envia Moisés para lá e liberta o povo de uma nação poderosa, a nação egípcia. Outro diálogo no Antigo Testamento que nos chama a atenção é o diálogo de Abraão com Deus, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída. Deus chega para Abraão, ou melhor, Abraão chega para Deus e começa a interceder por aquela nação. Aquela nação que era uma nação totalmente depravada. Não diferente da nação de hoje, né? Daqueles que andam sem Deus hoje. Então Abraão começa a interceder, vendo se há porventura alguém ali justo, honesto, e na verdade não havia ninguém honesto. Se você for reparar, quando Ló sai com a sua família de Sodoma e Gomorra, Ló sai a reboque. Eles não querem ir. Tanto é que a mulher de Ló olha para trás e acaba ficando no caminho. Por que eles não querem ir? Porque o pecado, na verdade, irmãos, é uma coisa que nos atrai, né? Pecado, quando a gente olha para ele, é como se uma criança estivesse olhando para o hambúrguer do McDonald's. Não tem como resistir àquele negócio, né? Mas existe uma coisa melhor do que o pecado, infinitamente melhor do que o pecado, que é a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. E por isso nós não devemos recusar essas propostas para nós mantermos a nossa comunhão com Deus. O texto nos ensina também, a Bíblia nos ensina que existem diálogos também que ficaram marcados no Novo Testamento. Por exemplo, o diálogo de Jesus com o jovem rico. Esse diálogo aí é interessante. Porque aquele jovem rico, ele acerta tudo. Antes de ele conversar com Jesus, ele faz tudo como diz o script. Ele se aproxima de Jesus e se prostra. Ou seja, ele se aproxima de Jesus e o adora. Reconhece Jesus como Deus. Ele chega para Jesus e diz: bom mestre. E Jesus diz: por que você me chama de bom? Se bom só tem um, que é
Deus. Então ele reconhece que Jesus, além de ser Deus, Jesus é bom. Jesus chega para ele e diz para ele, olha, você sabe os mandamentos. Ele diz, eu sei, desde criança. Então de Bíblia, ele sabia tudo. Só que para tirar uma nota 10, ele vai e falha. Jesus chega para ele e diz assim, você sabe de Bíblia, você reconhece que Deus é bom, você tem um fundamento teológico maravilhoso, agora para você tirar nota 10, você tem que ir, vender tudo que você tem e dar ao próximo. Aí ele pensou bem e disse, olha, eu cheguei aqui, me prostrei, reconheci a bondade desse camarada, esse camarada soube que eu sou bom de Bíblia, porque eu guardo os mandamentos, mas ele tocou no meu ponto fraco. Ele tocou no meu ponto fraco. Jesus sabe, irmãos, qual é o nosso ponto fraco. Não adianta a gente enganar a Jesus. Aquele jovem se prostrou diante de Jesus, mas o coração dele estava de pé. A alma dele estava em pé. Muitas vezes nós nos prostramos aqui, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Só Deus sabe como está a nossa alma. E é interessante essa ideia de como está a nossa alma relacionada a Deus, porque muitas vezes nós pensamos que Deus se impressiona com os nossos métodos, com a nossa liturgia, mas Deus não se impressiona com isso. Deus quer saber o que se passa no nosso coração. Lá em Provérbios, capítulo 29, se não me engano, versículo 1, diz que aquele que, sendo repreendido muitas vezes, endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Cerviz lá está com C, que é de coluna cervical, né? É como se Deus estivesse querendo convencer a pessoa a se dobrar, e a pessoa não se dobra. E aí Deus vem e faz isso. Você vai se dobrar na marra e será quebrantado sem que haja cura. Alguém que quebra a sua coluna cervical, a cura? Quantos paraplégicos espirituais? Quantos paralíticos espirituais? Eu quero te dar um conselho nessa noite. É melhor você se dobrar diante do Senhor. É melhor você se render a Ele. Porque apesar de nós sermos igreja, nós não estamos livres do juízo temporário de Deus aqui na terra. Pedro vai dizer que o juízo começa primeiro pela igreja de Deus. Se o juízo começa primeiro pela igreja de Deus, como se dará ao ímpio? Como se fará com o ímpio? Então esse diálogo é um diálogo marcante, que me ensina muito. Mas esse diálogo que nós lemos no texto aqui também me ensina coisas interessantes. Esse diálogo que é um dos diálogos mais conhecidos na Bíblia, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O texto, se nós formos analisar, ele começa numa narrativa de João dizendo que era necessário passar por Samaria. E a gente precisa fazer uma pergunta quando lê esse texto, principalmente esse versículo. Por que era necessário Jesus e os seus discípulos passarem por Samaria? Nós só iremos entender esse texto se nós fazermos essa pergunta para Deus, para o Espírito Santo. Senhor, por que era necessário que Jesus, nosso Senhor, passasse por aquela terra? Só fazendo essa pergunta, nós iremos entender a realidade desse texto aqui. Eu entendo que era necessário Jesus passar por Samaria, porque Jesus precisava desconstruir algumas ideias para transformar pessoas em verdadeiros adoradores. Você e eu só seremos verdadeiros adoradores se Jesus desconstruir algumas ideias na nossa mente. Eu sempre, quando eu prego sobre esse texto, eu gosto de fazer uma pergunta, né? O que você é, meu irmão? Você é um louvador ou você é um adorador? O que você é? Pergunta para você mesmo. O que eu sou? Eu sou um louvador ou eu sou um adorador? Por que eu faço essa pergunta? Porque nem todo louvador é um adorador. Mas todo adorador é um louvador por excelência. Quantos adoradores tem aqui nessa noite? Amém?
5%? Quantos adoradores existem aqui nessa noite? Diga amém, irmãos. Amém. Deus te criou para que você seja um adorador. Mas para ser adorador, você precisa desconstruir algumas coisas na sua mente. Deus precisa desconstruir algumas ideias na sua mente. A primeira ideia que Deus precisa desconstruir na nossa mente, para que nós sejamos verdadeiros adoradores, é a ideia de que é possível nós adorarmos a Deus não tendo intimidade uns com os outros. A primeira ideia que Deus precisa desconstruir da nossa mente é a ideia de que nós podemos ser verdadeiros adoradores sem termos intimidade, relacionamento, comunhão uns com os outros. Sabe por que Jesus passou em Samaria? Sabe por que era necessário Jesus passar em Samaria? Porque existia uma guerra que durava anos e anos entre samaritanos e judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi numa pregação um camarada que se julgava, não sei se ele é rabino, dizendo que uma das liturgias que os judeus seguiam no período veterotestamentário era toda manhã, 6 horas da manhã, quando eles acordavam, eles erguerem as suas mãos para Samaria, logo no começo do dia, e amaldiçoar os samaritanos. Tal era a relação desse povo com o povo de Israel. Jesus chega lá em Samaria para ensinar que os verdadeiros adoradores precisam ter comunhão com todo mundo. E é interessante que quem começa o diálogo é Jesus. Jesus chega para aquela mulher e diz: olha, eu estou com sede, me dá água. Aquela mulher estranha: como é que você, judeu, vai pedir água para mim? Você pedir água para qualquer pessoa, você toma um tiro, você não vai tomar água coisa nenhuma. Porque nós não nos damos, nós não nos entendemos. Aí Jesus diz assim para ela: olha, se você soubesse quem te pede água, quem está te pedindo água não é qualquer pessoa. Quem está te pedindo água é aquele que quer te transformar num adorador por excelência. Quem está te pedindo água é aquele que quer te transformar numa pessoa melhor. Quem está te pedindo água é aquele que quer aumentar a sua relação com Deus. Se você me der da água, depois eu vou ter sede. Mas se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Porque a água que eu tenho vai transbordar dentro de você. A água que Jesus tem para nos dar, irmão, é a presença do Espírito Santo. Aquela mulher não entendia isso. Mas Jesus queria passar por Samaria, porque Jesus queria transformar ela numa verdadeira adoradora. E um verdadeiro adorador precisa ter comunhão. Um verdadeiro adorador não pode ter, como diz a expressão em fora, rabo preso com ninguém. Verdadeiro adorador não pode ter contenda com ninguém. Por isso era necessário passar por Samaria, para desconstruir essa ideia de que nós podemos ser verdadeiros adoradores, não tendo comunhão uns com os outros. Jesus vai contar uma parábola de um homem que chegou perto do rei, um homem que devia 10.000 talentos ao rei. E aí o rei, não tendo homem com que pagar, o homem prometendo que ia pagar, o rei chegou e disse: olha, não, pode deixar para lá. Tua dívida está perdoada. Aí esse homem sai da presença do rei e encontra um conservo que lhe devia 100 denários. 3 meses e 10 dias de trabalho. 100 denários. E esse camarada chega, sufoca o seu empregado e diz: paga-me tudo agora. Eu quero receber agora. Os servos do rei olham aquilo, contam para o rei, e esse camarada é levado à presença do rei, o rei o condena e o entrega aos verdugos. A gente só entende essa parábola se a gente entender os números. Você sabe quanto é um talento naquela época? Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Esse homem devia 10.000 talentos. Ele devia 350.000 quilos de ouro.
Aí ele vai e encontra com uma pessoa que devia 100 denários. Um denário era um dia de trabalho. Alguém que deve 350 mil quilos de ouro não consegue perdoar alguém que lhe deve 3 meses e 10 dias de trabalho. 3 meses de salário dá quanto, mais ou menos? Quanto? Por aí, né? Para esse homem pagar essa dívida ao rei, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150 mil anos. Pois esse é o preço da minha dívida e da tua dívida para com Deus. Esse preço foi pago lá na cruz do Calvário. Sabe o que essa parábola nos ensina? Você e eu não temos motivos para não perdoar as pessoas. Se você deseja ser um verdadeiro adorador, você precisa ter relacionamento com seu irmão. Eu creio que o slogan dessa igreja não mudou, né? A igreja do relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Deus por esse slogan, irmãos? Essa é a igreja do relacionamento. É a igreja que está procurando ser verdadeira adoradora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira ideia, irmãos, que esse diálogo de Jesus desconstrói essa ideia de que nós podemos ser verdadeiros adoradores sem termos comunhão uns com os outros. Segunda ideia que Jesus desconstrói aqui é a ideia limitada que essa mulher tem da pessoa de Jesus. O versículo de número 19 do texto que nós lemos, logo a abertura, diz que essa mulher olha para Jesus e diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és o quê? Profeta. Segunda ideia que a gente precisa desconstruir de Jesus, é essa ideia limitada que nós temos da pessoa de Jesus. A mulher olha para Jesus e diz: Senhor, tu és profeta. E o que é profeta? Profeta é só mais um na história do povo de Israel. A história do povo de Israel tinha vários profetas. Nós precisamos parar com essa ideia de que Jesus só é profeta. Jesus, ele é mais do que profeta. Jesus, ele é mais do que alguém que quer nos dar prosperidade. Jesus, ele é mais do que alguém que quer nos curar. Jesus, ele é mais do que alguém que quer abrir porta de emprego para a gente. Jesus é mais do que profeta. Profetas em Israel tinham muitos. Messias só um. Profetas em Israel tinham os montes, falsos e verdadeiros. Messias, Cristo, é só um. A palavra de Deus diz que Deus disse para Davi: olha, você reina, mas você reina como meu representante. O governo é meu. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus é mais do que qualquer um. Jesus é Deus. E como Deus, ele é digno da nossa adoração. Como Deus, ele é digno do nosso louvor. Como Deus, ele é digno da nossa palma. Como Deus, ele é digno do nosso aplauso. Como Deus, ele é digno do nosso glória a Deus e aleluia. Aleluia. Jesus é maior do que profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Não limite a ideia que você tem da pessoa de Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso, nós limitamos Jesus à nossa teologia. E aí Jesus faz ou não faz segundo o meu padrão teológico. Jesus não está preso à tua teologia, nem à minha teologia. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, porque ele é Deus. Mas ele é mais do que Deus. Quer dizer, ele é mais do que rei. Ele, além de ser Deus, ele é soberano. Porque a ideia de Deus é soberania. Alguém que é soberano é alguém que tem súditos.
Um rei é alguém soberano. E o rei tem súditos. Hoje nós vivemos um cristianismo onde existem muitos evangelhos sendo pregados, sendo que Jesus só pregou um evangelho. Jesus só pregou um evangelho. O evangelho que Jesus pregava é o evangelho do reino. Jesus não pregou o evangelho da prosperidade, Jesus não pregou o evangelho da cura, Jesus não pregou o evangelho das portas abertas. Jesus pregou o evangelho do reino. No evangelho do reino tem cura, tem prosperidade, tem portas abertas, mas o evangelho é o evangelho do reino. Por que Jesus pregou o evangelho do reino? Porque no reino só existe um rei, o resto não, né? O resto não, vai botar todo mundo como resto. Os demais são súditos. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos súditos de um reino. Se Deus é rei, se Jesus é rei, nós somos os seus súditos. E súdito não é aquele que fica questionando a ordem do rei. Súdito não é aquele que diz, peraí, deixa eu ver, o dízimo é do líquido, é do bruto, eu tenho que ir na igreja, não tenho que ir, eu sirvo a Deus em casa mesmo, não sirvo. O súdito é aquele que ouve a voz do rei e obedece. No Antigo Testamento, quem não ouvia a voz do rei, quem ouvia a voz do rei e não obedecia, nós tememos aos soberanos da terra e não tememos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque a nossa visão de Jesus é muito limitada. É igual dessa mulher aqui. Senhor, eu vejo que tu és profeta. O Senhor não passa disso. O Senhor é uma coisa boa, mas só é profeta. Jesus é mais do que profeta. Diga para o seu irmão, Jesus é mais do que profeta. Jesus é Deus. Jesus é Rei. Ele é soberano sobre a sua vida. Se Ele te mandar, obedeça. Se Ele dizer vai, você vai. Se Ele dizer volta, você volta. Ele é mais do que um profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a segunda ideia que Jesus quer desconstruir na mente dessa mulher. Mas existe uma terceira ideia que Jesus precisa desconstruir na mente dessa mulher e na nossa mente, se nós desejamos ser verdadeiros adoradores. A ideia de que a tradição está acima da devoção. Essa mulher chega para Jesus no versículo de número 20 e 21 e diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis, vocês estão lendo, fecharam a Bíblia? Adorareis o Pai. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Terceira ideia que Jesus quer desconstruir aqui na nossa mente é a ideia de que as tradições estão acima da devoção. Irmãos, eu vejo, ainda mais no nosso meio histórico, de onde eu vim, gente matando e morrendo por tradição. Gente acabando com relacionamentos profundos por causa de tradições. Se bate palma, se não bate. Se diz amém, se não diz. Se o culto tem que ter dança, se tem que ter coreografia, se não tem que ter. Gente que entristece outras pessoas por causa de raízes de tradição. Eu não estou reclamando da tradição, a tradição é boa. Paulo diz que nós devemos guardar as tradições como nós recebemos. Toda a igreja tem as suas tradições. Tradição é uma palavra que vem do... É italiana, né? Tradição tem a ver com tradução também, né? Tem até um ditado italiano que diz que todo tradutor é um traidor. Mas a tradição é algo bom. O problema é quando a tradição passa por cima da devoção.
Aí nessa igreja só se adora Deus assim. Deus está fechado na minha tradição. O dia que o pastor Antônio fizer dízimos e oferta na abertura do culto, então eu saio da igreja, porque, né? Porque tem que ser primeiro a palavra, tem que ser primeiro o louvor. No dia que a palavra vir primeiro e o louvor for o último, aí essa igreja, o pessoal aí perdeu o parafuso, não é possível, porque não se adora Deus desse jeito. Irmãos, a devoção é melhor do que a tradição. Deus quer corações devotados a Ele. Deus quer almas prostradas a Ele. O jeito que você adora é problema seu. O que Deus quer é ser adorado. O jeito que você se coloca diante da presença de Deus, o importante não é o que está estampado no estereótipo. O importante é o que Deus vê dentro de você. Essa mulher chega para o Senhor e diz, olha, é em Gerezim ou é em Jerusalém? Jesus diz, olha, nem em Gerezim, nem em Jerusalém. É lá na tua casa, é lá na tua faculdade, é lá no ônibus. É quando você sair daqui e pegar o telefone, o celular. É quando você dá bom dia para alguém. É onde você coloca a planta do seu pé, aí tem que ter um verdadeiro adorador. Deus não está preocupado com tradições. Deus está preocupado com corações. E se o teu coração for um coração reto na presença dEle, Deus te visita nessa noite em nome de Jesus. Deus te acha como verdadeiro adorador, como verdadeira adoradora. É preciso entender que a tradição está acima da devoção. Quando nós entendermos isso, nós iremos ser mais apaixonados por Jesus. Nós iremos ser crentes mais cheios do Espírito Santo. Porque nós não vamos seguir a regra litúrgica do homem. Nós vamos seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está acima de tudo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, o texto nos ensina que Jesus precisava passar por Samaria para desconstruir a ideia de que nós podemos adorar a Deus sem intimidade. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, irmãos. Não existe verdadeiro adorador sem intimidade com aquele o qual ele adora. O versículo 22 diz assim, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Conhecer aqui aponta para intimidade. Conhecer aqui aponta para relacionamento. Você não pode ser um verdadeiro adorador sem que você desconstrua essa ideia de que você pode adorar a Deus sem intimidade com Deus. Intimidade com Deus exigirá de nós santidade. Intimidade com Deus exigirá de nós leitura da palavra e desejo de cumprir a palavra. Intimidade com Deus exigirá de nós vida de diálogo com Deus, vida de oração. Não é aquela oração na hora de dormir, que você se ajoelha na cama e só acorda, só fazia amém só no outro dia. É vida de oração sincera. Um colega meu, muito gaiato, né? Disse assim, rapaz, olha, eu estou muito irritado com fulano de tal, eu nem oro para Deus me dar força, porque se Deus me der força eu vou bater. Adorar a Deus, irmãos, é buscar intimidade com o Senhor. Você só pode crescer na adoração se você crescer na intimidade com Deus. Deus deseja que você cresça em intimidade com Ele. Tem pessoas que parecem que estão de mal com Deus, né? Não oram, não buscam a orientação de Deus na palavra, não tratam Deus como seu verdadeiro Big Brother. O que significa a palavra Big Brother? Grande amigo, né? Você vê que coisa satânica, né? Esse negócio de Big Brother, né? O nome é Big Brother, mas os amigos estão colocando um no outro no paredão.
Muito amigo, né? Mas Deus quer ser seu verdadeiro amigo, amém, queridos? E você só vai ser verdadeiro amigo dele se você tiver intimidade com ele. Jesus chega para essa mulher e diz, olha, você precisa conhecer a respeito de quem eu estou falando, para que você tenha intimidade, para que você se torne um verdadeiro, uma verdadeira adoradora. Sem intimidade com Deus, não é possível ser verdadeiro adorador, e sem intimidade com Deus não é possível viver uma vida afastada daquilo que desagrada a Deus. Você só vive uma vida de santidade se você tiver intimidade com Deus. Porque os santos são aqueles que Deus procura para seus verdadeiros adoradores. Santo é aquele que busca intimidade. Santo é aquele que não questiona a ordem do rei. Santo é aquele que quer viver a palavra. Santo é aquele que quer trazer para a sua vida os benefícios da graça de Deus. Jesus quer desconstruir essa ideia de que é possível você ter intimidade com Deus sem relacionamento com Deus. Você ser verdadeiramente adorador sem ter intimidade com Ele. Isso não é possível. Mas em quinto e último lugar, irmãos, para a gente encerrar, Deus deseja desconstruir nessa mulher e em nós também outra ideia interessante. A ideia de que a adoração está dissociada da missão. Versículo de número 29 diz assim: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa mulher, depois de ouvir essa palestra de Jesus, depois de ser marcada por esse diálogo de Jesus, a primeira coisa que ela faz é dizer para os seus vizinhos: olha, eu conheci uma pessoa que mudou a minha história. Eu ainda estou em dúvida se ele é o Cristo. Mas vinde, vamos conversar com ele juntos. Eu quero apresentar ele a vocês. O verdadeiro adorador, ele é um missionário por excelência. Deus não te chamou, irmão, para você levar uma vida contemplativa. Você vem à igreja, sai da igreja. Vem à igreja domingo, volta para casa, leva a sua vida social, não abre a boca e não fala da graça de Deus para ninguém, depois volta para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja e fica uma vida rotineira, religiosa. Deus não te chamou para ser religioso. Deus te chamou para ser adorador, para ser súdito do rei. E uma das ordens que o rei dá é: ide por todo mundo e pregai, falai do reino. Faça discípulo. O verdadeiro adorador é aquele que não se conforma com a presença do adorado só na vida dele. Ele quer compartilhar aquele que ele adora com outras pessoas. Ele diz: vinde, vinde. Eu conheci alguém importante. Eu conheci alguém que mudou a minha história. Eu quero apresentar esse alguém para você. Vamos desconstruir essa ideia de que a adoração está dissociada, separada da missão. Deus te chamou para ser um adorador, mas Deus te chamou também para ser um evangelista. Alguém que leve Jesus, leve esse tesouro para as outras pessoas. A Bíblia diz que o reino do céu é comparado a uma pérola. Que um homem, quando adquire, vende tudo o que tem. Por que esse homem vende tudo o que tem? Porque aquilo passou a ser a sua prioridade. Ou o reino é a nossa prioridade, ou a gente vai brincar de ser cristão. Ou a gente vai brincar de vir à igreja. Ou a gente coloca na nossa mente de que se nós não pregarmos, pessoas irão para o inferno, e que o inferno é um lugar ruim, ou a gente vai brincar de ser verdadeiros adoradores quando nós não somos. Todo verdadeiro adorador tem consciência da sua missão.
que eu possa ter essa consciência, que nós possamos ter essa consciência, e que a palavra de Jesus desconstrua hoje na sua mente as tuas ideias erradas, as minhas ideias erradas, a respeito do Deus que nós servimos. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Você ouviu a voz de Deus hoje? Vamos ficar em pé, vamos. Coisa boa é podermos ouvir a palavra do Senhor, né? Amém. Pregada com inteligência, com conhecimento, com autoridade. Amém. É tão bom, né? Porque nós somos desafiados a viver uma vida de adorador, a viver uma vida de pessoas que dão testemunho da palavra de Deus. Aqueles que necessitam. Tanta gente precisa de ouvir da nossa boca e ler a nossa vida, porque as pessoas estão nos lendo. Entendeu? As pessoas estão nos vendo. As pessoas estão nos observando. Então, a primeira pregação nossa são as nossas atitudes. Como nós nos portamos. Como nós ficamos. Queria que você, como eu, saísse daqui nesta noite pensando sobre isso. Era necessário passar em Samaria. Onde que é necessário que passemos? Para falar de Deus, para desconstruir imagens erradas, conceitos equivocados. Todos nós temos uma Samaria para passar, para fazer a diferença. Só precisamos descobrir qual é a nossa Samaria. Queria que você abaixasse a cabeça e fechasse seus olhos. Senhor, esta noite nós fomos confrontados mais uma vez com a Tua palavra. Mais uma vez ela foi pregada aqui, com autoridade. Mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Mais uma vez o Senhor nos levou a uma reflexão sobre a importância de sermos verdadeiros adoradores, mas ao mesmo tempo sermos instrumentos usados pelo Senhor para desconstruir equívocos, imagens distorcidas do Evangelho, tradições religiosas, pessoas que estão envolvidas com o pecado, porque estão com uma visão errada da palavra de Deus, do Evangelho. E nós precisamos desconstruir essa visão errada, mas desconstruir com a nossa vida, com o nosso testemunho, com uma vida na Tua presença. Então, para isso, nos ajude, porque nós somos falhos. Nós temos as nossas limitações. Mas nessa noite nós queremos que o Senhor esteja nos restaurando, trabalhando em nós, retirando aquilo que precisa ser retirado, porque nós queremos ser usados pelo Senhor. Aleluia. Nós queremos ter intimidade contigo. E quantas vezes nós não somos seduzidos pelas propostas deste mundo tenebroso? Mas nós queremos reafirmar o nosso compromisso contigo nesta noite, de viver uma vida na Tua presença, uma vida que valorize a oração, uma vida que valorize a Tua palavra, uma vida que valoriza, Senhor, a comunhão contigo e com os irmãos. Pois foi falado aqui na mensagem
que não podemos ser um verdadeiro adorador se temos alguma coisa contra o nosso irmão, se não podemos olhar nos olhos do nosso irmão, se não podemos amar o nosso irmão. A tua palavra diz: como amaremos ao Senhor que não vemos, se não conseguimos amar a nosso irmão que vemos. Ajuda-nos a amarmos, ó Deus, o próximo como a nós mesmos, mas amarmos ao Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, que esta palavra possa reverberar, que ela possa continuar trabalhando na nossa vida, ainda nesta noite, durante o restante desta semana, durante esse final de semana de Páscoa. Amanhã é sexta-feira santa, sábado, domingo da ressurreição. Que esta palavra possa ficar nos incomodando, trabalhando na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa crescer na tua presença a cada dia e a cada momento. Nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela presença de cada um aqui nesta noite. Nos dê uma noite, ó Deus, de paz, um sono reconciliador e restaurador, que possamos aproveitar bem amanhã o feriado, na tua presença, nos lembrando do teu sacrifício, mas comemorando, porque o domingo vem aí. Mas graças a Deus, que o domingo já aconteceu e Cristo está vivo, ressurreto entre nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Agora oramos com o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, as consolações, o gozo, a alegria, a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra. Quem concorda, diga amém. Amém. Amém.